Bem, saudações a todos, sejam bem-vindos ao Nada Esportiva Podcast. Hoje, como sempre, uma edição especial e vou estar à conversa com o Marcos Antunes, ele que, entre muitas coisas que já fez, é atualmente o selecionador angolano, da seleção angolana de futsal, no caso. Marcos, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Roberto, muito obrigado. Agradecer-vos. Para mim é sempre um gosto. Se calhar vocês, os inícios dos programas são sempre assim, mas é com muito gosto que eu vejo sempre malta nova com este tipo de atitude, com este tipo de projetos, com este tipo de vontade. E portanto, por isso é que me disponibilizei desde o primeiro dia que contactamos, foi só acertarmos aqui algumas coisas, porque revejo um pouco daquilo que vocês fazem naquilo que eu também já fiz há uns anos atrás, que é tentar ser inovador, tentar fazer coisas boas que não melhoram só a nossa vida, mas melhoram também a vida das outras pessoas que hoje têm acesso a estes meios de comunicação, a esta oportunidade. E portanto, tenho que começar assim a agradecer-vos. E cá estamos para trocarmos algumas bolas durante este tempo. Exato. O objetivo é sempre levar a conversa a um nível que seja agradável. Mas antes de levarmos a conversa, produção, Manuel, por favor, baixar um pouco o volume aí da Tá. televisão. Hum, Marcos, eu acho que é impossível começarmos essa conversa sem falarmos da Copa Africana das Nações que está a chegar, porque depois, e é importante sempre frisar isso, depois da participação da seleção de futebol, está também a começar a haver uma forte expectativa em relação à seleção de futsal. Como é que está a correr os trabalhos, como é que estão a correr os trabalhos de preparação para o CAN e como é que olha para o grupo em que estamos inseridos e que perspectivas tem para esta edição? Olha, em primeiro lugar, dizer-te que se as expectativas estão altas, isso é bom sinal. É sinal que o desporto, de facto, consegue ser algo que é demonstrativo daquilo que é uma cultura de um país, e Angola, obviamente, é um país de desporto. E aqui não estou a falar só do futsal, mas independentemente da modalidade. Em relação ao futsal, é importante este espaço, é importante estes momentos. Nós temos uma seleção rejuvenescida, por várias questões, com qualidade, com muita competência, e o que estamos a fazer e a trabalhar nestes últimos 6 dias é algo fantástico. Quem puder acompanhar, é extraordinário a entrega, a atitude e esta mudança de mentalidade que o jogador está a ter. Só que isto é tudo uma conversa muito bonita, mas depois, na hora do jogo, É diferente. se não mostrarmos tudo aquilo que fizemos, quer dizer, ficamos para a história, mas quem vive do passado é os museus, não é? Ou seja, nós vamos ter que ser competentes e para isso é muito importante preparar mentalmente estes jovens, para que se fizermos um CAN com a vontade e com os resultados que nós queremos que aconteçam, mesmo sabendo que não dependemos só de nós, da certeza vai mudar a vida de muitos deles. E o que nós queremos é transformar vidas através do desporto. A nível profissional, ok. Mas é importante. Nós calhamos no grupo de Marrocos, Zâmbia e Gana. É. Sabemos que Marrocos é top 5, né? Não adianta estar Duas aqui com vezes campeão duas africano. vezes campeão africano, top 5, mundial. Sabemos que, por exemplo, desde janeiro já jogou 7 ou 8 jogos internacionais. Ainda ontem jogou com o Iraque e ganhou 5-1 novamente. O que é que nós queremos fazer? Dar a melhor resposta possível àqueles problemas que eles nos vão causar. Sendo certo que nós vamos lutar nesse jogo, nessa primeira jornada no dia 11, mas sabemos que as nossas contas são com a Zâmbia e com o Ghana, porque nós queremos é passar para a segunda fase e depois aí lutar e tentar levar estes miúdos a ter aquela ambição que é importante que nós tenhamos em prol de uma bandeira de um país, não é? Que é algo extraordinário, não é? Eu nunca tive o prazer de defender a bandeira do meu país, que é Portugal. Hoje tenho uma honra enorme em hastear a bandeira de Angola e quero muito hasteá-la e quero passar isso para eles para que eles deem uma resposta efetiva. Sabemos que será difícil, mas também sabemos, e depois de certeza que também vamos falar sobre isso, já se nota muitas melhorias naquela que é a atenção que as instituições dão ao que é o futsal. Já vamos a essa parte da questão mais administrativa e mais organizacional. Depois do último CAN, em que Angola ficou em terceiro lugar, e do Campeonato do Mundo, onde as exibições pelo menos foram positivas e deixamos um bom sinal em relação àquilo que é o nosso potencial, sente que há uma obrigação de, neste CAN, fazermos igual ou melhor para voltarmos a garantir a presença no próximo Mundial. Olha, eu tive o prazer de estar em setembro de 2021 na Lituânia e a imagem que Angola deixou é extraordinária.
nós fizemos verdadeiros milagres, não é? Que só quem não está dentro do processo é que não sabe o que se passou durante aquele tempo todo, em que nós fomos cumprindo todas aquelas exigências, eu diria que por vezes megalómanas da FIFA, mas que tu tens que dar resposta, tens de estar preparado para dar resposta. E nós damos sempre. E deixamos muitos amigos na FIFA e deixamos uma imagem muito grande na FIFA. E isso faz com que a nossa imagem internacional eh, esteja muito valorizada. Não é à toa, e nós estávamos a conversar há bocado no off, que nós fomos já convidados para jogar 16, 17 e 18 de agosto um torneio em Portugal com o Uzbequistão e Portugal. Portugal pode jogar com qualquer equipa do mundo e convidou-nos a nós, convidou-nos a Angola, a seleção angolana. Exato. Portanto, isso quer dizer o valor que nós começamos a passar lá fora, o próprio jogador angolano. Tu hoje tens em Esse é o Portugal próprio, vem também do do Mundial. Mundial. Tu hoje tens em Portugal, por exemplo, o Jô e o Anderson, que vêm representar a seleção, pá, que são jogadores de topo em Portugal e que qualquer clube neste momento quer ter. Ou seja, esta qualidade, esta bandeira e ter a possibilidade de também com isso valorizarmos um país é muito importante. E abrir essas oportunidades a outros miúdos é muito giro isto. E a pressão que tu me perguntas, temos que ter pressão. Eu na brincadeira, que acaba depois por não ser na brincadeira, mas normalmente digo uma expressão que as pessoas olham para mim muito sérias e muito. Que eu digo, opá, nós temos que ter pressão, mas pressão é tu queres colocar comida na mesa do teu filho e não teres. Ora, nós não, nós se tivermos condições e tivermos tudo, a única coisa que temos que fazer é lutar. Lutar até a última pinga de suor, lutar até a última gota de sangue e jogarmos de forma competente, perceber o jogo e com isso fazermos a diferença em relação às outras equipas que também, obviamente, vamos querer ganhar. Agora, eu acredito que seria uma desilusão muito grande, e eu estou a falar, contra mim falo, se nós não conseguíssemos, pelo menos, um lugar que nos desse o apuramento para o Mundial do Uzbequistão, porque acho que era justíssimo, por todo o trabalho que temos feito, não é só seleção. Nós temos feito um trabalho muito grande a nível social aqui em Angola. Às vezes as pessoas esquecem-se, pensam que uma federação é só seleção. Não é seleção só. Seleção são momentos que vivemos espontâneos. Exato. Agora há um trabalho que nós temos feito, nós temos um projeto que é o Nosoji, de inclusão social. Nós vamos aos bairros, tivemos no Cazenga, tivemos no Cotolola, tivemos no Bairro Popular, tivemos em vários sítios. Epá, é uma alegria, nós deixamos bolas, material, fazemos um torneio das 8 da manhã às 4 da tarde, sempre a jogar. O Centro Óptico é nosso parceiro, vai, faz rastreios ópticos aos miúdos, detecta os miúdos que têm problemas ao detectá-los sinaliza, vão logo ter consultas, Exato. distribui óculos gratuitamente. Pá, isto é mudar também um pouco Um aquilo projeto que é o social. paradigma, um projeto social brutal, em que o futsal é, para mim, a modalidade mais praticada em Angola. Em qualquer lado há uma quadra, não é? E os miúdos gostam de jogar. Só que muitas vezes não temos essas condições e o que nós estamos a fazer com muitos poucos recursos é arranjar esse material, conseguimos esse material através de alguns sponsors, levamos cones, coletes, bolas, essencialmente até mais bolas, damos formação a alguns treinadores, e eles depois implementam e nós vamos controlando e a ideia é expandir ao máximo. Já tivemos na Willa, no Lubango, em Benguela, em vários projetos, e a ideia é nós também criarmos esta onda porque eu acho que o que é bom contagia. Exatamente. Estávamos a falar sobre contextos e sobre possibilidades, e o Marcos já disse, essa seleção é muito jovem. É uma seleção muito jovem. E, salvo erro, dos convocados até agora, desta lista de pré-convocados, apenas três jogadores disputaram o último CAN. Alguns, obviamente, como Gomito, chegaram a ir ao Mundial, mas apenas três, no caso o Dias, salvo erro, Sim. e o Caluanda, Bom. foram os únicos que estiveram no último CAN. Quando olha para uma seleção jovem, com muitos jogadores sem essa experiência internacional e de competição, sente que de alguma forma estamos em desvantagem em relação à última edição do CAN. É uma seleção com menos possibilidades? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. É a minha opinião e lá está. Eu sou suspeito, mas também trabalho com eles todos os dias. E quando tu dás o exemplo desses três jogadores que são mais experientes, o que eu vejo é que eles em contexto de treino têm muitas dificuldades com estes miúdos novos. Ou seja, os miúdos percebem o jogo, têm muita vontade e esta experiência aliada à vontade, muitas vezes conseguimos mover montanhas. É isso que nós queremos fazer, é criar espaços, ser competentes, ensinando o jogo, que eles percebam tudo aquilo que temos que fazer, mas faz todo o sentido fazermos esta comparação porque nós temos que apostar. É um risco controlado, sabemos que é um risco muito meu e da equipa técnica, mas o que eu quero é que as pessoas me critiquem a mim, me crucifiquem a mim Exato. e deixem os jogadores totalmente tranquilos para eles poderem jogar
que é aquilo que eu acho que eles fazem bem. Portanto, é esta capacidade de remontar um projeto que nós também queremos mostrar que temos capacidade e que há qualidade. Vai ser duro, podíamos ter testado noutras coisas, mas lá está. Não temos Não temos possibilidade, competições. não temos competição. Nós vamos fora, os países oferecem-nos sempre tudo, recebemos dezenas e dezenas de convites e depois não conseguimos ir porque não temos o bilhete de passagem, não temos bilhete de passagem, essencialmente, que é uma coisa surreal. Nós não queremos dinheiro, queremos que alguém chegue ao pé de nós e nos diga: olha, nós oferecemos as passagens, E existe vão. essa Hoje, obrigação do hoje Estado nota-se apoiar muito o isso. futsal. Aliás, nós na terça-feira, quando estivemos no Banco Bico, o Dr. Guteles disse exatamente isso. Disse: nós sentimos a obrigatoriedade de dizer presente quando poderia haver a hipótese de esta equipa não ir participar num CAN, numa prova, não ir defender a bandeira, porque não tinha os bilhetes. Nós, enquanto empresas, o Estado não tem que fazer tudo. Nós, enquanto empresas, temos que ter essa responsabilidade social. Pá, eu fico muito satisfeito porque já muda aqui um bocado de paradigma. Sim, na verdade, e isso, para mim, também devia ser o mínimo das empresas grandes, o projeto social, porque são parceiros do Estado na construção da economia angolana e da Claramente. evolução social de Angola. E o desporto, obviamente, do ponto de É, vista social, esta questão e agora temos falado mais, não é? Com esta questão do Dr. Rui Falcão também. A ligação do desporto escolar com o desporto federado é essencial. é, Em qualquer, é o em qualquer, básico. em É qualquer o país, já não estou a falar num país mais mais desenvolvido. desenvolvido, ou isso desenvolvido é um bocado, Uhum. pronto, mas algum país que tenha mais fama de ter as coisas organizadas. Mais Não, sistematizado. o desporto escolar aqui em Angola era algo extraordinário. Fazia-me lembrar o meu desporto escolar há 40 anos atrás, em que Portugal também tinha desporto escolar. Hoje a quebra é muito má Na do verdade, desporto essas escolar. propostas, eu, por acaso, há um tempo estive a ler o plano de desenvolvimento do desporto angolano. Eu acho que este plano é até 2032. E 32. Não lembro exatamente o ano de início, mas está tudo exatamente estruturado. Está Desporto tudo escolar, lá, desporto para trabalho, tudo. Mas depois o tudo problema é direitinho. operacionalizar de forma a que a gente tire partido disso. Porque, por exemplo, eu ainda agora fui ver os jogos do desporto escolar. Pá, fiquei encantado. Ali no, acho que é na EML, acho que é assim que se chama, na E-mail. escola, na EML. Epá, umas meninas a jogar no campo de futebol de 7, o pessoal a jogar handball, vôlei naquelas quadras todas, e eu disse, epá, isto é top. Depois estava lá uma quadra vazia, as meninas estavam a jogar na terra, podiam jogar futsal. Olha, e ainda bem que estamos a falar disso, porque há dias em que a minha mente vagueia e pensa sempre soluções. Ou não. Eu não, mas pronto. Exatamente. Mas eu estava a pensar e no desporto escolar, vou associar desporto escolar à educação física, que acaba por ser o elemento de ligação. Eu particularmente, e sei que a maior parte dos angolanos se calhar não teve Nunca acesso a isso, teve. mas eu aprendi sobre basquete, aprendi sobre atletismo, nas mais diversas formas do atletismo, aprendi sobre futebol, aprendi sobre vôlei e Os se planos calhar curriculares. exato, sobre handball. Nunca aprendi sobre futsal. Nunca aprendi sobre fusão. Nada. Nós estamos a fazer o primeiro curso de treinadores de Angola de futsal, aprovado pela CAF, numa parceria com a FAFUSA, com a FAF e com a Universidade de Jean Piaget. Eh, Está a ser realizado agora aqui em Angola. Primeiro curso da África. É Só o para primeiro percebermos curso em até Angola. onde também É o primeiro curso da África que A está a África ser é aprovado pela embrionária. CAF. Epá, o importante agora é que aqueles 30 formandos, quando saírem, porque alguns são professores, tenham essa hombridade de a Federação puxar a brasa para a sardinha dela e lutar pelos direitos do futsal junto das instituições do Minjud e das mais diretas, Exato. das direções regionais do desporto escolar, das direções municipais, provinciais, o que for, apresentar o projeto. Porque nós já fizemos alguns contactos e aquilo que se vê é uma grande receptividade das pessoas. Só que para isso o futsal tem que ser curricular, e mesmo na universidade. Eu lancei o desafio no Piaget a pôr o futsal como modalidade curricular. É, O aluno é sair, estranho que Egito e Marrocos nunca tenham dado formação para treinadores não, mas é a específica para primeira vez. futsal. É a primeira vez. Porquê? Preferem pegar nos treinadores, levar para a Para a Europa e Europa. fazer na Europa. Porque revêem-se um pouco mais no modelo europeu. Mas o que nós estamos a fazer é a história, e tens lá, pá, tu tens no curso, sentado nas cadeiras, tens Bem-vindo Inácio, Neto do Macluso, Josipe do JCY, Bebucho do Futsal para Trabalhadores, tens o Gildo da EPAL, tens o Valódio de Benguela, do PC, tens, ou seja, a Meli, do PC também de Não Benguela. temos o Rui Sampaio. Não. Ok. Eh, Epá, isso quer dizer que há aqui um espírito de mudança importante.
eles sentarem-se, e eu tive, para tu teres uma ideia, sexta, sábado e domingo da semana passada, dei 10, 12 horas por dia de formação. Foi desgastante, mas foi muito prazeroso. Criou-se ali laços e hoje eu percebo que há ali um sentimento de mudança muito grande. E o que é que nós temos que É uma fazer? semente importante. É semente, é potencializar ao máximo, adubar bem essa semente, regar bem depois a seguir, deixar crescer uma grande árvore, depois nos dê sombra para nós vermos futsal na quadra. Ou seja, as coisas têm que ser pensadas e eu acredito muito no Dr. Rui Falcão, acredito muito no projeto, acredito muito nas ideias que ele traz, eh, porque é um homem do terreno. Eu acho que muitas vezes o que faz falta é pessoas que no terreno de facto verifiquem o que poderá ser bom, o que poderá ser mais ou menos e o que poderá não ser nada. É o que sempre se diz, o grande problema, muitas das vezes, da administração e da gestão política em Angola é a fiscalização que nunca é efetiva. Então, quando existe um líder que tem essa preocupação de perceber onde é que estamos, olhar para onde devíamos estar e dizer, olha, o caminho é este, E para onde trazer conduzir? pessoas certas que consigamos levar para esse caminho, acaba por ser Não, e fundamental. ter essa capacidade de trazer alguém é porque preocupa. E Exato. isso é muito bom. E eu sinto isso. Eu sinto há muito pouco tempo. Quer dizer, nós treinávamos na Cidadela ou tínhamos que nos deslocar para uma província. Epá, as províncias foram extraordinárias connosco. O Namibe foi extraordinário, a Huila, o Lubango foi extraordinário nestas duas últimas vezes que estivemos lá. Mas, por exemplo, nós hoje treinamos na Arena do Quilamba, meu. Sim. Que Que é é, impensável o futsal treinar na Arena do por acaso eu fiquei Quilamba. espantado quando vi as imagens, eu E disse, o que é "Uau, que acontece? Porque nós temos autorização para treinar. Temos autorização das entidades competentes para nos deixarem treinar essa. Disseram-nos, é seleção nacional. Sim, senhor. Vamos a isso. sente que de alguma forma isso está associado ao êxito recente do futebol ou o futsal em si tem também criado esse ambiente positivo para que haja um olhar diferente? Porque eu lembro que mesmo o futsal, e eu digo isso a todo mundo, o futsal, pelo nível e pelo estado do futsal africano, é se calhar das modalidades coletivas com maior possibilidades de crescimento. Nós temos Sim, fortes claramente. possibilidades de chegar a um nível extremo e muito alto. Porque o Concordo futsal africano tem plenamente. desenvolvimento, é uma Concordo modalidade plenamente. nova. E nós vemos isso em Angola. Eu sinto isso em Angola. Pá, e quem não sente isto não está a ser correto. Não está a ser correto. Porque o futsal hoje é completamente diferente. E por isso é que hoje nós chegamos, sentamos e o BIC apoia-nos. E vem a Daimish a seguir e apoia-nos. E vem a Premier Bet a seguir e apoia-nos. E vem o Centro Óptico desde o primeiro dia e apoia-nos. Nós, segunda-feira, temos uma ação de uma assinatura de um protocolo com o Centro Óptico por causa do Campeonato Nacional. É o segundo ano que o Campeonato Nacional tem o sponsor. E as pessoas pensam logo, o sponsor é dinheiro. Não, é melhorar o processo, melhorar o- a qualidade do torneio, melhorar a capacidade de Minimizar resposta, os minimizar gastos das os gastos da instituições. federação, Exato. dos clubes, trazer aqui algumas regalias. E é isso que nós tentamos fazer. E hoje o que eu sinto é que esta mudança é crescente, que nós aparecemos mais vezes. Pá, eu não me lembro de se falar tanto de futsal. Eu esta semana e a outra anterior, eu dei mais de 20 reportagens, Exato. não é? Dei mais de 20 reportagens, isso não é normal. As pessoas estão atentas, querem estar, querem evoluir, as pessoas perguntam, Mister, amanhã o treino é onde? O que é que queremos fazer? O que é que vamos fazer? Olha, o que é que vai acontecer isto? Pá, e isso é extraordinário. E sente-se um pouco esta onda de mudança, que eu acho que é positiva, mas nós temos que ver isto como positivo para todos. Para quem está associado, para as marcas que estão associadas ao desporto, não é? Estamos a falar, por exemplo, As da marcas marca para onde esportivas. tu trabalhas e da empresa para onde tu trabalhas, pá, todos ganhamos. Asset partners. Podemos É, falar aqui à não, vontade. sete partes, não tenho problema nenhum. Podemos falar de todas as Eu marcas. acho que é importante porque tu também tens que ter algum retorno. As pessoas dizem, algumas marcas dizem, eu não quero retorno. Pá, quero só que vocês façam as coisas em condições. Mas nós estamos a recuperar a credibilidade. Infelizmente, esta que é a realidade. Eu, quando vou ter com alguém e vamos apresentar o nosso projeto, perguntam-me sempre quem está, se estamos ligados a, se a instituição tal está, porque nós hoje temos um problema que acaba por ser bom, porque tem sido bom para o futsal, eu noto isso, que é os departamentos de compliance. Tu Exato. hoje não podes ir pedir um patrocínio a uma grande empresa sem passares pelo departamento de compliance, que faz uma checklist em todos os teus stakeholders e vai ver se há aqui algum ponto negativo que o futsal tem, porque saltam logo fora. Ou seja, o que quer dizer que tu estás a passar uma imagem de credibilidade e por isso é que as marcas se estão a associar. E isso é extraordinário. E eu estava-me a esquecer aqui, por exemplo, também da Sistec. Nós estamos a falar da Sistec, é uma marca histórica. Eu hoje,
avalio todo o meu treino, todo o meu processo de treino, porque a Sistec me deu um tablet que me permite trabalhar completamente preparado para eu trabalhar e fazer análise e observação. Isto era impensável. Nós, no ano passado, não tínhamos uma impressora. A Sistec disponibilizou-nos uma impressora industrial para preparar fichas de jogo no campeonato nacional. Para imprimirmos jogos, relatórios, tudo. Epá, são pequenas coisas que não são dinheiro, mas que são extremamente importantes. Eu nunca me lembro da Federação ter uma impressora com aquela qualidade e que hoje está ao serviço da Federação. Hoje tu queres imprimir um documento, vais à Federação e imprimes. Tu queres ter net, tens net na Federação. Para leigos, essa conversa pode parecer estranha, mas É. o que a tecnologia hoje oferece de soluções para o desporto é de loucos. Não, é de loucos, pá. E uma das coisas mais importantes que se está a trabalhar também no curso, aliás, na sexta, hoje e amanhã, é essa capacidade das inovações no treino. O que é que eu avalio? Que tipo de exercícios faço? Porque o treino é algo dinâmico, nunca está parado. É a parte arte do desporto. E repara, hoje para mim um treinador, quando estávamos a falar também aqui no off, hoje para mim um treinador que só percebe de futsal, nem de futsal percebe. Tu tens de ser um dominador Exato. das capacidades mentais do atleta, como é que Psicologia. os vais tirar do fundo do poço. Eu estou a 7 dias de tomar uma decisão que pode mudar a vida de um miúdo. Eu acho que nunca fez tanto sentido um treinador ser chamado de coach. Coach, exato, é mesmo isso, porque acaba por ser aqui tu gerires algumas situações que te permitem sentir nos próprios atletas que as coisas não acabam aqui. E o que é que acontecia antigamente? E eu não falo nisto, é importante falar, reforçar esta ideia. Eu não tenho problema nenhum, em valorizar o trabalho de quem esteve no futsal todos estes anos, Exato. porque são importantíssimos. Eu não tenho problema nenhum em valorizar o trabalho das pessoas, nenhum, independentemente de quem quer que seja, ou das razões que tenham, ou a meu favor ou contra mim, são indiferentes. Eu reconheço o trabalho que eles fizeram e de qualidade, porque às vezes as pessoas não têm muito bem noção. Eu reconheço esse trabalho de qualidade que foi feito, não é? Se o Mister Bem-vindo não faz aquele trabalho no cano de 2020 que foi jogado em 2021, Angola não ia ao Mundial. Exato. Eu já disse isto ao Mister Bem-vindo. Mister Bem-vindo, parabéns por todo o trabalho que fez. Parabéns. E é este o reconhecimento que nós temos que saber ter pelas pessoas que estão à frente das modalidades. E eu falo do futsal, que é uma modalidade que gosto É dos e que me grandes, na apaixona. verdade, é dos grandes campeões de futsal em Angola. É, e o que é que acontece? Eu, quando o vi sentado no banco do curso de treinadores, na cadeira outra vez da universidade, eu fiquei extremamente contente. É preciso ter-se coragem para, para aparecer mais. E estamos a falar num Bem-vindo que até é licenciado em desporto também, pela Universidade de Piaget. Ou seja, sentiu a necessidade de se aproximar da ciência, não é? Da parte científica, e deixar um pouco de lado o empirismo. As coisas acontecem, faz e tal. Não, hoje é diferente. E é isto que nós temos que pensar. Hoje, quem quer trabalhar, dou-te o exemplo dos miúdos. Tu abres uma academia de miúdos de futsal. O primeiro impacto que tu tens com o miúdo com 5 anos é o impacto que ele vai ter para praticar ou não desporto, porque se tu tens o impacto negativo, ele pega, só quer PlayStation, Nintendo Switch, PlayStation, jogos agressivos, não quer jogar nada. Porque o primeiro impacto que ele teve contigo, ou seja, tens de ter pedagogia, tens de ser pedagógico. E hoje, para mim, até, isso dava tema para outra conversa, cada vez mais os escalões de formação estão muito parecidos com os séniores. E eu, para Sim, mim, não há escalões de modelagem. formação, nem há treinadores de escalões de formação, nem há treinadores de escalões séniores. Há treinadores. E tu tens de estar apto para responder neste contexto, de pequenos, tens de estar apto para responder neste contexto, de graúdos. Mister, mas há aqui coisas que funcionam, não funcionam. Vamos testar e vamos ver. Quem estiver mais preparado vai brilhar. Por exemplo, eu não quero perder esse fio importante, mas é importante também fecharmos a situação da competição, que é o Totalmente. CAN. E nós não temos nessa edição Moçambique a competir, e do histórico recente do futsal, parece-me que Egito e Marrocos vão disputar o primeiro lugar. A princípio é isto, teoricamente é isto, e depois teremos a Líbia e Angola a Pá, disputar. eu gostava que assim fosse. Eu concordava contigo e concordo. Essa expectativa é boa, essas contas são boas. Pá, são as minhas São contas. as mais favoráveis, são as mais Não, favoráveis. não, é engraçado. São as mais favoráveis. Sim, Se termos o Egito e o Marrocos na final, perfeito. não, sim, sem qualquer tipo de. Tirando o ponto de partida que não somos favoritos a chegar à final. Claro. Humildade. Neste momento, em comparação com a Líbia, quem é que acha que está melhor? Angola? Quem é que seria favorito se jogassem, por exemplo, já Olha, a eu, decisão de eu, quem eu vai vou ser o competir? mais sincero possível e até coincidentemente ontem o meu trabalho de scouting à noite foi a Líbia, 2 jogos da Líbia. Ahm, a Líbia está a passar por um processo de reestruturação tão
ou tanto parecido como Angola. Se tu me perguntares com sinceridade quem estará melhor, eu acho que no processo de desenvolvimento, e estamos a falar aqui num contexto também diferente da Líbia, com alguns problemas de guerrilha e Exato. terrorismo, que também parou um pouco lá o país, eh, nós estamos, a nível de desenvolvimento, estamos a dar mais passos, Estamos com não é? alguma vantagem. Com alguma vantagem, mas isso depois vê-se dentro da quadra. Porque tu tens uma Zâmbia, por exemplo, Uhum. que só o ano passado teve em Itália, fez 6 jogos. Uma Zâmbia. Eu conheço o treinador, é meu amigo, o Andrés, é italiano. Epá, teve a possibilidade de sair e jogar. Nós temos um Ghana, que quem viu o qualifiers agora do apuramento do CAN, parece muito uma equipa de futebol de 11, em que foste buscar ali alguns jogadores com características e que sabem jogar, mas muito físico. Não é? Nós temos que ter aqui uma mescla para dar resposta a É estes isto. dois que são os do nosso grupo e a Marrocos. Que é o primeiro Pá, passo. que é o primeiro passo. Depois, é assim, o meu pensamento e a mensagem que eu vou passar aos atletas é: pá, venha quem vier, nós só temos de ser competentes. Temos de ser competentes e pensar que conhecemos todos os momentos do jogo, conhecemos a nós próprios e o adversário e queremos dar muito uma resposta e uma alegria ao povo. Esse clique, para mim, e tu eu, por acaso vi a entrevista ao Pedro, e ele próprio diz isso, quer dizer, eles próprios sentiam que havia ali qualquer chama Uhum. que dava mais qualquer coisa quando as coisas eram precisas. É isso que nós vamos precisar. E portanto, isso é importante os miúdos sentirem-se acarinhados, Abraçados. abraçados, epá, colocando a pressão. Por isso é que eu digo: coloquem. No meu tempo, quando jogava, havia sempre uns jogadores que eram os facadas, que era sempre os que iam dizer coisinhas ao treinador acerca, acerca dos colegas. Pá, deem as facadas nas minhas costas, tranquilo, mas deixem os miúdos livres para jogar. Deixem-nos mostrar que capacidade eles têm, que vontade eles têm, de que geração são, isso é importante, e sobretudo o que é que eles querem. Deixem-nos mostrar. Eu vou acreditar muito nesta mensagem, porque acredito muito no trabalho. Se nós corremos mais, se lutarmos mais, eu acho que esse clique vai aparecer e vamos sentir essa corrente que depois passa fronteiras. Nós vamos sentir isso. Quando sentirmos isso, pá, vai ser um caso sério. Acredito. Estou a falar de fundo do meu coração. Não é? Por É o exemplo, que eu acredito. para fecharmos aqui a situação do CAN e lembrar aos nossos internautas que quando falamos do CAN, estamos também a querer viajar para o futsal africano como um todo. E falamos aqui que também uma das grandes dificuldades que nós temos é a falta de jogos e competições em África. Primeiro é que nós temos um CAN muito reduzido, o que não permite tanta competitividade. São apenas 8 equipas, divididas em dois grupos e que jogam. Salvo erro, temos a COSAFA de futsal, que Sim, que também é uma incerteza, não é? Não sabemos. exatamente não é. Sempre não é cíclico, não é contínuo, é uma coisa que para este ano, começa no outro, porque não há verbos, não sei o quê. Pronto, não há essa valorização, isso é verdade. Na sua visão, qual seria a melhor estratégia, ou a estratégia mais fácil para começarmos a desenvolver o futsal africano de forma mais ampla, termos mais soluções envolvidas, nem que isto envolva, se calhar, a divisão por níveis? Sim, O que é que podemos começar a fazer para que eu, realmente. olha, eu acredito e este ano pode ser essa mudança. Nós temos um grupo de selecionadores nacionais africanos há cerca de um ano e meio e vamos discutindo muita coisa lá no grupo. Não só futsal, vamos discutindo Isto é muita coisa. interessante. É muito interessante. E já criamos uma comissão que vai estar no CAN e que vai apresentar um conjunto de propostas à CAF efetivas para aquilo que é a melhoria que nós entendemos que é a melhoria comum, adaptando a todos os contextos, do desenvolvimento do futsal. Porque, repara, nós temos 8 equipas na fase final, mas nós tivemos um qualifier com 10, porque só tinha passado Marrocos, Egito e Angola. Né? Depois acabou por desistir, mais uma equipa passou a Mauritânia, mas, ou seja, se nós tivermos 14 seleções, já é uma coisa muito boa. Não precisamos só de competir o CAN. Podemos, por exemplo, ter outro tipo de troféu Exato. que nos possa ser atrativo e que possamos praticar, trazer sponsors, não é? A CAF conseguir arranjar sponsors para nós podermos jogar, porque depois o problema é que nós depois não temos competição interna. E quem tem, o que é que cria aqui um desnível muito grande e que para mim não é correto? É que quem tem dinheiro joga mais, quem não tem dinheiro não Não joga. joga. Isso está mal, não é? Ou seja, para Angola jogar teria de ter dinheiro para viajar, para participar. Mais para viajar, porque todos os jogos são importantes. Mas vou-te dar um exemplo de uma coisa engraçada que aconteceu há uns dias. Não se vai realizar, mas poderia realizar-se. Nós estivemos no Lubango.
E na altura que estivemos no Lubango, a Namíbia estava a disputar o qualifier. E a Namíbia foi apurada. O Lubango, a Namíbia não é muito longe. Até se faz de carro. A Namíbia, há 4 dias atrás, o diretor-geral ligou-me qual era a possibilidade de fazermos um jogo aqui. Pá, e nós infelizmente tivemos que dizer Não. que, olha pá, nós temos pavilhão, nós arranjamos. Pá, não temos mais nada para vos oferecer. O almoço, não sei o que, temos onde é que vão ficar as pessoas. Salvo eu, foi o mesmo problema que o futebol. E eu vou, não é? Aliás, acho que foi no teu programa que o Pedro fala das instalações Sim. onde ficaram as seleções e onde nem os treinadores ficaram, certo? Já não sei, ficou a Mauritânia, mas o treinador não ficou. Acho que Sim. foi assim. A Argélia A ficou. Argélia saiu Sim, logo, o montou Burkina lá também. Sim, sim. o tal espaço dela ou seja, nós não exigimos nada disso, nós não queremos hotéis, não queremos nada, nós queremos ficar num sítio que seja digno com aquilo que é, como nós estamos agora. Com todo o respeito, é um sítio acolhedor, é um sítio limpinho, atrativo. Para mim, um bom estágio tem que ter boa cama para os atletas, boa mesa e bom descanso. E um bom campo. E o campo para nós podermos treinar. Epá, quando me dão isso e me dizem, Marcos, olha, afinal conseguimos isto. É um trabalho deste presidente extraordinário. As pessoas veem sempre o que é negativo. Mas é extraordinário, é um esforço quase que inglório tu conseguires. Mas lá está, a credibilidade do presidente abre também muitas portas. A credibilidade daquilo que estamos a fazer abre muitas portas. E o que hoje nós temos que fazer é credibilizar a modalidade. Eu estive hoje no torneio do BIC. Tive a conversa com o Sr. Valente, que é um homem do futsal há muitos anos, né, que já teve em várias estruturas e na organização de vários torneios e de várias coisas. E ele diz-me, Marcos, no dia que o futsal tenha esta credibilidade que está a ter no momento, e eu tenho pena de já estar a fazer 70 anos e qualquer dia ter que me ir embora, porque eu acredito no futsal agora. Eu acredito no futsal. E o PCE também acredita no futsal. Por isso é que nós nos sentamos e fizemos este acordo. Porque é extraordinária a forma como tu vês que as pessoas trazem seriedade. Ou seja, há uma relação de confiança que não quebra. E se isso se conseguir manter por mais algum tempo, qual é a minha ideia? E eu falo com sinceridade nisto. É que um dia o Marcos não esteja cá e as coisas quebrem. Eu não quero que quebrem. Não sou daqueles que quero que isto vá ao charco para depois aparecer o Dom Sebastião. Não. Eu gostava que estes treinadores que estão a fazer o curso, aparecesse alguém e tudo aquilo que nós fizemos no plano, tu falaste há pouco, nós em 2022 fizemos um plano estratégico de desenvolvimento do futsal. 2022 a 2024, que ainda está a decorrer, onde nós nos propunhamos a isto tudo, credibilizar, credibilizar, credibilizar. Era a palavra mais forte. Os stakeholders, a comunicação, a vossa área, isto que vocês fazem. Porque foi assim que Portugal começou a crescer também na Federação. Tu hoje tens um canal E não 11. foi assim há tanto tempo. Não foi há muito tempo. Em 2016, Portugal era uma confusão na modalidade de futsal. Uma confusão, uma guerra entre alguns elementos das direções, treinadores, outras direções que havia antes também, como aqui com outras federações. Pá, e tivemos de nos sentar à mesa todos e começar a apostar aonde? E com tempo? Nos miúdos. Quanto maior for o número de praticantes jovem a jogar, mais possibilidade nós vamos ter de continuidade de projeto do futsal. Porque se nós só nos focarmos naqueles que estão na reta final já e que estão no topo, tem depois a base. O que é que dá sustentabilidade? Por isso é que nós vamos ao Cotulola, juntamos 300 miúdos num torneio, vamos ao Cazenga, juntamos 300 miúdos num torneio, vamos ao Lubango, ao Colégio 1, 2, 3, juntamos 300 miúdos e miúdas num torneio. Pá, ou seja, as miúdas gostam de jogar e os miúdos gostam de jogar. Pá, vamos acreditar todos. Acreditar todos. Nós às vezes podemos ter algumas divergências de pensamento, mas vamos sentar à mesma mesa. Com educação, ninguém tem que ficar melindrado. Pá, eu não concordo com isto, pá, não quero, não abandono. Não concordo com isto, não quero, não abandono. Há uma situação muito engraçada, às vezes, nas minhas assembleias dos Afonsinos. Há sempre um sócio que levanta-se e chega lá ao micro, pede para se inscrever, para se inscrever e diz sempre assim: eu não sei do que é que vocês estão a falar, mas não concordo. Diz sempre isto. Sentes? Epá, ninguém lhe responde. Mas ele vai lá e diz sempre isto. É aquela ideia fixa. Ou seja, muitas vezes, às vezes, nós não sabemos do que é que estamos a falar, mas também dizemos logo que não concordamos. Vamos sentar, vamos falar todos. Vamos compreender. Então, toda a gente evolui, toda a gente cresce. Isto, para mim, é uma palavra muito importante, porque crescemos, e o BIC tem um projeto engraçado que é o Crescer Juntos. Crescer juntos é progresso. É uma coisa que eu acho positiva no futsal angolano é que existe uma abertura, existe uma química entre o público angolano amante de desporto,
à modalidade de futsal e a forma como o futsal é jogado. Há essa relação que eu acho que também é muito cultural. E muitos atletas de futsal, também pela participação em torneios que não são de futsal, são de futebol de rua e Yeah, tudo mais, sim, giras em acabam por duplo. ser, Costumo dizer na brincadeira, giras acabam em por duplo. ser muito populares. Claro que sim. Tens, E, tens alguns aqui em que exatamente. tu tens os pedaleiros, peladeiros. Peladeiros, Epá, repara, tu tens aqui alguns que sentaram-se comigo em 2023 e nós dissemos: pá, tudo bem, não percas essa identidade, mas lembra-te que agora és um jogador de seleção, tens que ter outra responsabilidade. E eles perceberam. Quer dizer que eles não vão, e quando vão estão sempre autorizados a ir. Mas a ideia é que eles não vão, porque é isto é que faz a diferença. tenho duas preocupações. Mas, mas não te esqueças do que vais dizer. Mas o que é importante é que eles também tenham essa liberdade, porque está na essência. Então eu agora vou chegar à seleção e vou dizer a um jogador angolano: não driblas. Dizer ao João Marres, não Eu dá vou pisar. dizer ao João Mares: não faças um cabrito, ou Mano Céu, não faças um cabrito. Não faças cuecas, não faças uma finta de tal. Eu vou dizer isso? Não, eu quero que ele faça. Mas que crie espaços com os colegas para que aquilo que ele vai fazer de facto resulte não no No público. mas no jogo em si, que depois vai dar alegria ao público. O jogo tem esses momentos todos. Ou seja, nós temos que nos adaptar, e eu adaptei muito bem a isto. Eu também tive a vantagem, eu joguei, fui pivô durante muito tempo e era habilidoso. Eu gosto do futsal habilidoso. Eu não concebo um futsal de pau, 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 não concebo isso. Concebo com aquela ginga que nós temos. Exato. Então vamos pegar nela. Mas Potencializar. Marrocos joga, Zâmbia joga. Pá, dê-nos uma oportunidade, calma, ainda não jogamos. Vamos ver como corre. Não é? E esses Nós jogadores perdemos com jovens, os jogadores Portugal. Nós jovens. perdemos com Portugal Uhum. antes do Mundial. Portugal foi Sim, campeão. sim. Perdemos 4-3. E Portugal marcou o último gol a 1 minuto do fim. Temos uma resposta brutal. Mas era a seleção mais experiente. Está bem. Mas era a seleção de Angola e hoje é a seleção de Angola outra vez. Desculpa ter-te interrompido. Exato. A outra questão, a primeira já foi respondida Já. naturalmente. A outra questão era em relação aos egos, porque são jogadores que já vêm com algum estatuto, que têm fãs, que têm pessoas que elogiam constantemente, tu és um craque, Claramente. e muitas das vezes, e é aquilo que o Mister disse, o jogo que é desenvolvido na rua, em outros torneios, que não são de futsal, não têm as regras de futsal, não são completamente iguais ao Claro que jogo de não. futsal. Claro Ele que tem não. que se adaptar, tem Claramente. de mudar. Como é que o Marcos gera a questão emocional, o ego desse atleta que é popular e é famoso? Eles já perceberam. Eu tenho uma das minhas melhores características são os outros, que é outra coisa que eu acho interessante. Quem diz que tu és bom treinador ou melhor treinador, não és tu que tens de dizer. São as pessoas que conhecem o teu trabalho. Não és que não conhecem, és que conhecem o teu trabalho. E o que eu lhes costumo dizer muitas vezes é que nós começamos todos na Terra, depois uns vão subir. Podemos continuar na Terra e continuar a subir, o nosso estatuto e o nosso ego, mas enquanto não conseguimos pôr esse ego ao serviço do grupo e depois da equipa, não está a fazer nada esse ego. E uma das grandes dificuldades do jogador angolano quando chega a Portugal é isso. Mas eu posso dizer que, e dou casos concretos, o Mano Sela, o Jô, o Anderson, hoje são jogadores de referência. O Anderson acaba de assinar um contrato de 3 anos com o Leões de Porto Salvo, porque é uma coisa que não é comum no futsal. Exato. Ponto. Em Portugal não é comum. É uma nota de confiança. Eu não posso falar muito porque fala assim nos bastidores, mas o Jô também está à beira de poder ir para um clube grande. Ou seja, a capacidade com que tu também te adaptas lá a esses processos fazem crescer melhor enquanto jogadores. E o que eu quero que eles percebam é que a forma que nós queremos que eles tenham e os comportamentos que nós queremos que eles tenham, tanto em jogo como fora, são para valorizar a carreira deles, não é a nossa. Se eles não estiverem bem, eu não vou estar bem enquanto treinador. Não consigo passar aquilo que era a minha mensagem. Nós fazemos um trabalho de foco muito grande. Como é que o fazemos? Com a nossa equipa técnica. Eu tenho o meu braço direito, né, um deles na equipa técnica, é psicólogo. E muitas vezes nós sentamos em conjunto, alinhamos estratégias para atacarmos alguns pontos que nós sentimos que são precisos tratar na hora. Exato. Isso dá um resultado do caramba. E é isso que é bom. É tu veres a transformação deles enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Nos valores, nos comportamentos, nas atitudes, no cumprir horários. Vocês sabem que por mais variadas razões, inclusive muitas vezes o trânsito,
O angolano para cumprir horários é um problema. Eu quando estou cá para chegar cedo aos compromissos é um problema e não sou angolano. É uma coisa estrutural. E o que acontece hoje é que eles, pá, hoje se a saída é às 9, 9 menos 10 está tudo lá em baixo. A saída para o treino da tarde é às 4 da tarde, às 15h30 está tudo lá em baixo. É só os chegar já estão a se um rebanho. Ou seja, são pequenas mudanças que de facto fazem com que, e sem rigidez drástica ou Tem agressividade, arrogância e sem arrogância, sem nada, para que eles também se percebam que são parte de nós. Que são parte de nós. Eu tenho um carinho especial por estes e por aqueles que ficaram de fora desta convocatória. E por aqueles que irão ficar. Eu tenho um carinho especial por muitos deles, não vou estar aqui a esconder. Só que muita gente mistura muitas vezes, e muita gente até às vezes é dos clubes, mistura muitas vezes os egos e os amigos em prol de outros egos e outros amigos que também estão lá dentro do clube. Ah, mas eu estou chateado de não levaram fulano. Então, poxa, mas está cá este, não dizer, pá, estes estão lá e são bons. Não, não foi este. Então, mas eu conto muitas vezes uma história engraçada. No Campeonato Nacional do ano passado, quando fiz a convocatória do estágio, a primeira pergunta que me fez um jornalista foi: Mister Marcos, como é que o melhor jogador do Campeonato Nacional não está na convocatória? Tal e qual como vos estou a fazer aqui. E eu respondi tal e qual, estavam a se tranquilo, referir ao prato. conforme estou agora. Não, o melhor jogador, esse foi o melhor marcador. Ok. O melhor jogador foi o Nazi, acho que é Nazi, não tenho a certeza da clínica. Acho que é Nazi. Eu disse, não fui eu que o escolhi, mas disse com sinceridade. Porque uma escolha de um jogador, do melhor jogador do Nacional, não pode ser escolhido por uma pessoa. Tem que ser Um colégio. um quórum, uma parte colegial que diga, que votem e que digam, olha, para mim é este, mas olha, este também se destacou, aquele também se destacou. Não pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com o futsal, porque alguém indicou, que aponta. E esse atleta até está referenciado por nós. Mas naquela altura, para o que nós entendíamos para a seleção, eu não estou aqui para escolher os melhores jogadores, senão era um problema, só tinha gajos que corriam para a frente e para trás. Eu não estou aqui para escolher os melhores jogadores. Eu estou para escolher a melhor equipa. E a melhor equipa pode Para ser lutar. composta por melhores jogadores com determinadas características aqui, com outros que têm outras características muito mais abrangentes, que não podem não ser tão decisivas como estas, mas são extremamente importantes. E é essas escolhas que eu tenho que fazer. Por isso é que, quando estávamos a falar da diferença entre treinador e selecionador, é muito Exatamente. diferente. O que eu gosto é do treino, não é? De todos os dias, à terça, quinta, sexta, estar nos meus Afonsinhos, dar os meus treinos, dar a minha. Ou seja, estar aqui e preparar isto, porque tu sentes sempre que, mesmo decidindo em consciência, há sempre uma outra injustiça que tu tens que cometer, porque é inata às tuas decisões. Se tu podes levar 21 elementos para, para Marrocos, não vais poder levar 22. Não é? E o que é que nós estamos a tentar fazer também? E a mudar um pouco e não é fácil. Pá, nós queríamos levar mais atletas para Marrocos. Mas a CAF tramou-nos que disse que só acredita 21 pessoas. Entre o Estado, Os jogadores. presidente, jogadores, 14 jogadores e 7 elementos do Estado. Ou seja, nós temos 4 elementos da equipa técnica, o presidente 5, ou seja, sobram 2 lugares. Ou seja, eu por mim levava-os todos. E não levava só estes 21, levava os 26. Só para terem a experiência de estar. Há federações que fazem isso porque têm poder de encaixe. Eu não posso. É Tenho um que bilhete a tirar. mais. É um bilhete a mais. É. E nós aqui neste caso até bilhetes a menos. Não é? Epá, mas é esta a nossa realidade. Eles mereciam. Por exemplo, como é que gera a questão de alguns jogadores não poderem estar presentes neste estágio pré-campo por questões laborais? Olha, o que eu, mesmo aqueles que ficaram de fora e esses por questões laborais, tento sempre manter a relação mais saudável possível. Eu venho de um contexto de 2021 difícil em que todos eles perceberam o que é o Marcos, o que vale o Marcos, e não é. Na As altura pessoas não como team são. manager, Exato, as pessoas não são aquilo que te dizem, as pessoas são aquilo que são. E eles conhecem-me, estão à vontade. Portanto, eu tenho total à vontade de falar com eles todos. Se às vezes têm alguns problemas e nós falamos. E isso não implica que eu tenha que os escolher para aqui. Não é? Houve muitos jogadores que foram trabalhar para os bancos e me puseram a questão: Mister, eu não posso estar porque eu vou começar a trabalhar. O que é que o Mister acha? Vai ficar zangado? Eu disse: não, pá, começa a trabalhar, arranja um emprego, orienta a tua vida. O futsal não vai durar sempre. Não vai durar sempre. Eu não fiquei melindrado. e Abre em Angola portas a não é outros. profissional. Já. Abre portas a outros. Não é? E é esta decisão que tomara eu que quando chegássemos do CAN, desta geração, 7, 8, 9 ou 10 fossem trabalhar. Um emprego estável,
de carteira e que pudessem continuar a jogar, fosse no corporativo ou no trabalho, ou fosse a nível, se a entidade patronal permitisse que ele jogasse federado, continuassem a jogar. Porque depois também começa-se a cruzar aqui um conflito muito grande, que não sei até que ponto será benéfico para o futsal, porque muitos jogadores não vão conseguir cumprir compromissos, da empresa onde trabalham, nem do clube. Mesmo ficam a trabalhar até mais tarde e não treinam, ou ficam, ou seja, tudo isto mexe com a preparação dos clubes das equipas do nosso país. Não é? Do conhecimento lato que tem de futsal angolano, quais são as principais dificuldades? Vou reformular a pergunta. Quais são as situações básicas que acha que, se fossem diferentes, o nosso futsal estaria a crescer num nível muito positivo? Olha, eu vou-te dizer aquela uma coisa simples que eu acho que é a mais importante de todas. E falo, por exemplo, pelo Luanda, porque nas províncias já não é tanto assim, porque tu no Namibe jogas no pavilhão, no Helvetia, tu no, Em Benguela tens em locações Bengala rubras, tens o Acácias no Rubras, Pimpinde, Senhora do Monte no Lubango, se não jogas no pavilhão, tens o 2 totalmente à vontade. Eh, eu acho que era jogar em pavilhão em Luanda. Conseguir arranjar uma forma de se jogar num campo que seja digno do espetáculo que é o futsal em Luanda e no país. Traria mais sponsors, trazia mais competitividade, mais pessoas para dentro. O que não quer dizer que não se deixasse de jogar naqueles pontos chaves, no Ferrovia e exato. no Asa, onde eu estive hoje, opá, tudo muito bem. Mas precisávamos, mesmo para os próprios jogadores e para os treinadores, ter um espaço, um pavilhão, quanto mais não seja, nós pudéssemos tempo para jogar. Epá, é uma decisão que a Federação sei que luta muito, está a fazer todos os esforços para que isso aconteça. E eu tenho muita fé que, se todos os stakeholders do futsal estiverem interligados, eu acho que isso é uma coisa que será viável nos próximos tempos, porque vai trazer outra visibilidade, vai trazer a possibilidade de, se calhar, termos transmissões televisivas, de ter projetos como o vosso, se calhar, a transmitir um jogo, epá, abrir aqui uma panóplia de escolhas que depois poderá ser útil para o futsal e para a promoção do futsal, não é? Eu acho que o mais importante era nós conseguimos jogar em pavilhão, no meu entender. E depois a Federação também cria a base de forma a que consiga ter sustentabilidade e autossustentabilidade para pôr material eh, nos clubes, principalmente de formação, para premiar aqueles que de vez em quando vencem troféus. Opá, pronto, ir crescendo gradualmente, mas indo melhorando o processo, porque raramente agora tu vês um país onde não se joga num pavilhão. Olha, Marcos, nós estamos a chegar no final do nosso podcast, mas ainda vamos fechar com alguns temas. E eu introduzir este final porque geralmente é o espaço em que comercialmente eu dedico a Set Partners, que é o grande patrocinador do nosso projeto. Então, sei que a publicidade passa sempre em rodapé e vocês já estão habituados a isso, mas a Set Partners é a melhor solução para quem está à procura de material desportivo, seja de futebol, handball, basquete. Então, não hesitem em contactar. Marcos, olhando para a conjuntura atual do futsal angolano, para o nível e para o potencial dos jogadores, o que falta para que tenhamos mais jogadores a, por exemplo, chegarem a países mais desenvolvidos? Portugal acaba por ser sempre a porta mais fácil, pela ligação entre os países, mas o que falta para termos cada vez mais jogadores a irem para aí, o que falta para termos as competições internas mais fortes e que façam com que os atletas façam mais jogos por ano? Olha, eu acho que falta, sobretudo, esta questão que eu estou a dizer, as pessoas sentarem-se e conversar. Ponto. Para mim, acho que é o mais importante. E depois dizer-te e reforçar-te também o seguinte, que acho que é importante: é que, no sentido daquilo que nós queremos para a modalidade, é importante todos falarmos a mesma língua. Eu vou-te dar um exemplo claro. Nós tivemos, na última semana, também comigo a dar aulas, o professor Bruno Travassos, no curso de treinadores, que é adjunto do Mister Jorge Brás da Seleção Portuguesa. Para mim é das pessoas que mais sabe de futsal no mundo, o Jorge Brás, e o Bruno também. O Bruno disse uma coisa que todos os treinadores que estavam na sala ficaram um bocado espantados. O Bruno disse: os vossos jogadores são muito melhores que os nossos, mas de longe. Tal e qual nestas palavras que eu te estou a dizer. Mas de longe. Só que depois o que precisam é falarmos todos a mesma língua e aprendermos todos a mesma língua, que é o futsal. O que não quer dizer que o treinador A jogue de uma maneira, o B de outra. São decisões estratégicas. É aqui que nós às vezes confundimos tudo. Mas o que é importante é que nós percebamos a qualidade e a potencialidade que temos de jogadores e a qualidade que eles têm. Porque eu acho que ainda ninguém percebeu isto. Por exemplo, a nível interno, quais são os jogadores que vê
e que acha que têm uma estrelinha e que podem, caso sejam consistentes, dar um salto para um nível superior? Olha, há um conjunto, eu não vou oferecer nomes, como deves compreender, mas há um conjunto de atletas hoje que são selecionáveis, não quer dizer que sejam estes que estão aqui, são Exato. selecionáveis, estou a abranger outros que ficaram de fora, porque ficaram de fora 5, todos os outros tinham capacidade para jogar na Liga Placar. Uma avaliação minha. Depois de ouvir o professor Bruno, tenho a certeza absoluta. Nós somos bons jogadores, temos muita qualidade. Às vezes é preciso uma oportunidade. Eu vou-te dizer uma coisa, não tenho problema nenhum, esta parte posso assumir. Neste momento, eu tenho 4 guarda-redes na seleção, qualquer um deles jogava em Portugal. Qualquer um deles jogava em Portugal. Acho que a melhor resposta é impossível. Né? Depois temos Joe, Anderson, Branquinho, Neblu, Léo, Bressan. Estão a jogar lá. E a abrir mercado também para outros. Ou seja, hoje o jogador angolano é muito apetecível. Portugal é muito apetecível. E se tu começares a contratar em Portugal, se calhar a Espanha vai estar atenta, se calhar. Ou seja, eh, eu acredito muito no projeto. Por isso é que eu estou a dizer que hoje estamos cá, amanhã posso não estar, mas vou estar sempre atento. No sentido de ver que tipo de acompanhamento depois vão dar a estes jovens, que têm uma qualidade muito grande, que eu digo sempre eh, que o mais importante é a mochila e a escola do com a bola no pé, para que eles também tenham essa noção. Não é à toa que tu hoje neste plantel tens muitos alunos universitários. Epá, não quer dizer que um aluno com um mecânico, um agricultor que tenha jeito para jogar a bola não seja um craque, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas, ou seja, tens uma quantidade de jogadores que conseguem conciliar aquilo que é o estudo com o futsal. E o futsal com o que é o estudo. Não é? Então vamos criar esta sinergia, pá, e sentarmos às mesas. Sentarmos às mesas e com educação, cada um dar a sua opinião e trazer aquilo que é bom. Há muita gente experiente aqui, há muita gente experiente aqui que pode dar o seu contributo. O Marcos tem muita experiência em trabalhar com o futsal para as crianças, para a formação, e eu acho que também uma das grandes debilidades que nós temos a nível de futsal é exatamente isso. Não conheço, não sei se existe uma competição provincial nos escalões de formação. Existe devagarinho, mas existe. Exato. Mas, por exemplo, o ano passado, para tu veres o que é uma competição, nós tivemos os primeiros campeonatos nacionais de sub-19 e sub-17 em Benguela. Tu hoje tens 2 jogadores aqui na seleção que vêm desses campeonatos. Quanto mais abaixo tu detectares talento, melhores seleções tu vais ter de futuro. E não temos aqui outros, eu posso falar porque ele não está a jogar, o Custódio, que foi aquele miúdo de 16 anos que foi convocado com uma qualidade extraordinária, que depois pá, decidiu ir jogar futebol de 11, uma decisão que nós respeitamos. E a maior parte dos jogadores de futsal ou são formados no futebol 11 ou E são aliás, foi formados para o no Petri. futebol de rua. Ele, vê lá, que hipótese tinha o futsal de competir com o Petri? Que diz, anda cá, vem cá e tal. O que é que acontece hoje? O Custódio já não joga futsal, já não joga futebol. Quer regressar ao futsal. Às vezes também tem um pouco a ver com aquilo que é o caminho que nós trilhamos. E se tu conseguires detectar e sinalizar esses talentos mais abaixo, criar academias, eu acredito que uma academia de futsal bem estruturada aqui em Angola pode ser autossustentável. Um espaço para treinar com condições, patrocinadores para pôr bolas, publicidade, o que quer que Mas está seja. a falar de uma academia autónoma, não necessariamente ligada a um clube. Pode não estar criada, ligada diretamente a um clube. Se os clubes tiverem, melhor. Uhum. Mas há clubes que não têm condições. Não vamos estar aqui a escamotear essa situação. Pá, eu até vou mais além em poder haver, por exemplo, uma academia da própria federação. Onde haja um espaço onde o jogador vai, joga futsal, aprende a jogar e depois vem o clube. Tupa, tupa, tupa. Os pais são. E é Os- execuível para 18 províncias de acredito que Angola. sim. Olha, acredito que sim. Epá, desculpa lá. Esse segue. Não, não tenho, por acaso. Epá, e o que é que acontece? Acontece que eu acho que é execuível em todas as províncias. Detectar as pessoas certas, nós tentamos, eh, e já fizemos isto há 2 anos, criar coordenadores técnicos, demos formação, formação, eu dei muita formação.
curso de treinadores de formação para miúdos, curso de treinadores de formação para o feminino. Pá, nós temos feito um trabalho que muitas vezes não é visível, mas não tem que ser. Os resultados depois é que têm que ser Olha, e visíveis. no futsal feminino acontece uma coisa, é o sentido inverso do que é normal no masculino. A seleção feminina de futebol é muitas das vezes abastecida com jogadoras de futsal. Quase sempre, quase sempre. E ainda mais grave. Nós, se tudo correr bem este ano, vamos ter um torneio CAN feminino. Torneio. Exato. Há 4 equipas, fala-se. E Angola é uma delas. Egito, Marrocos, Angola aí. Angola e Líbia. 4 equipas. Eh, E atenção que essa questão de Há Mundial em futsal, futebol. 2025. Uhum. Destas 4 equipas, se forem apuradas 3, Angola tem uma forte possibilidade de estar no Mundial feminino. É uma aposta muito grande. Nós temos. Olha ali os meus Afonsinhos. Nós temos. Temos Amor próprio por falhado. tudo. Temos falhado um pouco nesse processo, mas por causa também de outras atividades, mas temos tudo sinalizado, tudo prontinho para que quem chegue ou quem esteja possa pegar e trabalhar com os senhores. Nós já fizemos um trabalho de identificação, de scouting, temos tudo alinhadinho. Pá, agora é trabalhar e pô-las a jogar, porque também sinto um pouco uma regressão, principalmente aqui em Luanda, no futsal feminino. Isso era um caso, porque tens que ir à escola. Marcos, a próxima questão é paliativa e o Marcos responde se estiver à vontade. Fala-se também, dentro daquilo que é o processo de evolução de futsal, de uma possibilidade da FAF ser o responsável direto pelo futsal em Angola, tal como acontece em maior parte dos países e como orientação da FIFA. Como é que olha para essa possibilidade, para esse processo e do que conhece do futsal a nível mundial e com a experiência prática de Portugal, se tivesse que acontecer, de que jeito é que tinha de ser feito para que nessa transição, que até certo ponto também poderá ser inevitável, não fiquemos por muito tempo a vaguear por nada. Olha, tem-se dado passos muito grandes nesse sentido. Eu sei, porque vou reunindo e vou falando com o presidente, que tem-se dado avanços muito grandes, estruturais e dinâmicos. Também por intervenção do próprio Comitê Olímpico, do próprio Minjudo, da própria Direção Nacional de Desporto. E, portanto, quer dizer que há aqui um alinhamento de todos para que se efetive. O que é que eu acho, na minha modesta opinião, e que não é vinculativa, não é a minha Exato. opinião? Eu acho que o futsal deveria ter uma vice-presidência com direito à palavra na direção e a voto e a poder falar, hum, no sentido de poder tomar algumas decisões em relação à modalidade. Essa vice-presidência deveria sempre ficar em aberto nas candidaturas que forem feitas à FAF e depois o pessoal do futsal identificar a pessoa que seja, de acordo com a FAF e de acordo com a Federação, eh, a pessoa que seja representativa e que represente nessas ações o futsal perante a FAF e perante a FIFA. E, portanto, eu acredito que estas ligações às vezes trazem dor, trazem dor, São mudanças. são mudanças, mudanças trazem sempre dor, mas acredito que poderá ser o passo que nos falta também para podermos ter um futsal completamente diferente. Campeonatos mais regulados, com datas FIFA, campeonatos mais projetos de desenvolvimento que a própria FIFA apoia, em que o Apoios futsal poderá financeiros ser são apoios importantes. financeiros. Tu não fazes nada se não tiveres o com que se compra os melões. Não fazes nada. Se não tiver o quê? Com o que se compra os melões e as melancias e as mangas, se não tiveres dinheiro, não consegues fazer nada, não é? E então o que é que acontece? Esses projetos de desenvolvimento são extremamente importantes para se dar condições a todos, a todos. E eu acho que isso é importante e esta integração, eu acredito muito que esta integração vai acontecer muito em breve. Exato. Acredito muito. Como eu disse, estávamos a chegar ao fim. Já não tenho questões a fazer, mas gostava muito que o Marcos dirigisse ao público angolano, aos stakeholders também, aqueles que estão envolvidos com o futsal, e que dissesse o que lhe vem à alma em relação ao que vem a seguir, que é o canto. Olha, nós temos um caminho agora mais próximo que é o CAN. E aí eu queria pedir a todos os angolanos que estivessem ao nosso lado, fizessem aquela corrente que nós vamos precisar, tal e qual se fez no futebol. Eu sei que o futebol é um desporto de massas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o futsal também é aqui em Angola. Portanto, que dessemos essa imagem, que apoiássemos muito forte, que estivéssemos sempre todos juntos, pá, e que depois as coisas corressem conforme nós planeamos. Em relação à malta do futsal,
dizer que eu acredito muito no futsal em Angola. Eu sei que sabemos que é uma época de eleições, o presidente tem mandato até final do ano, eu estou com o presidente até as próximas eleições e depois, se calhar também já chega, já chega. Mas o que eu gostava de ver, e estou disponível deste lado, independentemente das funções que sejam, gostava de ver a continuar a evoluir o futsal e não darmos passos de regressão que normalmente só interessam para alguns. Nós temos que evoluir, criar condições, criar estratégias, lutar por aquilo que nós queremos, porque é quase como se nós construíssemos a nossa vida. Nós começamos, construímos a nossa vida, normalmente conhecemos uma esposa, acabamos por casar, acabamos por ter filhos, acabamos por ser pais, avós, e o que eu gostava era que daqui a muito tempo eu já fosse avô e eu visse, pai, em Angola, fez isto, conseguiu-se isto, e nesta época fizemos algo que mudou o futsal em Angola. E eu ficava extremamente satisfeito por estar ligado a isso e porque era sinal que o resto dos elementos, e quando falo este resto de elementos também falo no vosso trabalho, Exato. atenção, porque é muito importante o vosso trabalho, com esta seriedade, com esta independência, com esta vontade de falar sobre tudo de forma aberta, que é esse o princípio que eu defendo. eh, Acredito que toda esta gente junta era quase como se fizéssemos um bolo, não é? Depois quem quiser mete mais açúcar, quem quer mete mais farinha, quem quer mete Está mais só a pitada. chocolate. Pá, tudo muito bem, mas que o bolo apareça, pá, e que todos comecem da fatia. Portanto, é a minha ideia de futuro e é aquilo que eu gostava muito de ver, muito mais às vezes de ganhar um título, não é? Se pudéssemos era bom, mas esse é daqueles títulos que as pessoas não valorizam, mas que era muito importante tu teres na tua mão. Exato, Marcos. Importante foi sem dúvida essa conversa. Eu Claro. acredito que quem acompanhou não se arrependeu e espero que realmente a nossa campanha no campo seja favorável, que os nossos objetivos sejam cumpridos e que, acima de tudo, o futsal e os jogadores de futsal em Angola consigam se desenvolver a partir desta performance. Nós vamos fazer tudo por isso, para poder dar alegrias. Sabemos que não depende só de nós, mas o que nós queremos controlar o que é nosso. E eu acho que se formos competentes, eh, vai ser engraçado. Muito bem. Agradeço também a si, a internauta que se conectou a nós e espero que tenha gostado. Já sabe, é o mesmo subscrever, comentar, deixar o like e continuar a acompanhar a nossa programação. E estamos juntos.